Aleluia, glória a Deus. Eu estou vendo ali o presbítero irmão Luiz Zion, está lá atrás, né? Vem cá, companheiro, dá uma saudação para nós aí. Eu sei que logo logo ele sai, né? Tem que ir para o trabalho, então vamos ouvi-lo nessa noite. Certamente Deus tem colocado uma palavra no coração do servo de Deus para as nossas vidas aqui essa noite. Saúde os amados irmãos na paz do Senhor Jesus Cristo. Estava quietinho lá, é tão gostoso ficar lá, né, irmãos? De frente para o altar, ouvindo os irmãos, aleluia, louvando o nome do Senhor, trazendo uma palavra ao coração da igreja, aleluia. Amados irmãos, eu vou no mesmo rumo do irmão Vando, aqui já que foi me dada essa oportunidade. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12 até o 14. Aleluias. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 12, diz assim: O Senhor lhe apareceu de noite e lhe disse: Ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar para templo de sacrifício. E quando eu fechar os céus para que não chova, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Aleluia. Meus irmãos, quando nós lemos essa palavra, ela nos conforta. Aleluia, porque embora nós sendo falhos e fracos, mas nós sabemos que servimos a um Deus todo-poderoso, misericordioso, que a sua misericórdia se estende de geração em geração. E o fato de eu estar aqui nessa noite falando, é a misericórdia de Deus que me alcançou. O fato de você estar sentado aí no banco, a misericórdia de Deus te alcançou. E quando eu leio esses versículos, irmãos, nada mais é do que a resposta de Salomão no dia da dedicação do templo ao Senhor. Quando ele termina de edificar o templo, ele vai orar a Deus, no capítulo 13, a partir do versículo 13. A Bíblia diz que ele se prostra perante todo Israel, e levanta suas mãos para o céu e começa a orar a Deus. E na sua oração ele começa a expor então os pecados que porventura Israel viesse a cometer diante de Deus. E nessa oração ele já começa a interceder a Deus pelo povo de Deus. E dizer que, Senhor, o povo vai pecar. Porque nem eu, nem você, ninguém somos infalíveis. Nós somos suscetíveis ao pecado, e até o fato de dizer que nós não temos pecado, nós estamos pecando. E ele começa a orar a Deus, e a resposta, e a oração dele é tão profunda, que após orar, e após dedicar o templo, que desce a glória do Senhor naquele lugar, no qual os sacerdotes não conseguiam ficar em pé diante do templo. E termina isso, e ele vai orar, vai deitar, e ele dorme. E diz a Bíblia no versículo 12, que Deus aparece a Salomão de noite, e diz: eu ouvi a tua oração, e escolhi esse lugar para mim, para templo de sacrifício. Quem sabe ali mesmo dormindo, ele já poderia falar em línguas estranhas e pensar: agora é só milagre, agora é só bênção, agora é só vitória. Mas o Senhor continua falando com Salomão e diz: e quando eu fechar os céus, para que não chova,
ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo. Então depois que ele se manifesta e ele fala, olha, isso vai acontecer. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas as lutas vão vir. Quem sabe hoje nós estamos passando tempo de vitória, irmãos, tempo de abundância, tempo em que a nossa saúde está perfeita, mas dias difíceis podem chegar na nossa vida também. A prova não é só para A, a prova não é só para B, a prova vem sobre todos aqueles que habitam na face da terra. Mas no momento que essa prova vir, nós temos que se lembrar daquele que fez a promessa. Aleluia, que se nós se lembrar daquele que fez a promessa, nós vamos dobrar os nossos joelhos e vamos orar. E vamos buscar a sua presença. E aquele que busca a sua presença sempre tem resposta do céu. A sua oração nunca foi em vão. A minha oração nunca foi em vão. Talvez algumas coisas nós não vá receber, mas Deus está ouvindo lá no céu. Aleluia. E no tempo de Deus, não é no meu tempo, não é no tempo do pastor, não é no tempo da dirigente do seu coração, é no tempo de Deus. Quem sabe a hora que esgotar todos as suas condições financeiras, quem sabe depois que você bater em todas as portas, quem sabe a hora que o médico dizer não tem mais jeito, aí Deus se levanta do trono e diz, tem jeito sim, porque eu estou entrando nesse negócio. Aleluia, eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.